O Cienge, podcast da construção, está começando para te colocar bem perto das inovações que movem a indústria da construção civil. Este episódio foi gravado durante o Constru Summit 2025, o maior evento de gestão e tecnologia da área. Vamos lá? É o podcast da construção e a gente vai falar sobre métodos construtivos industrializados. Hoje eu sou Isadora Iscariotti, gerente executiva de produto da Prevision, que faz parte do ecossistema Cienge, e hoje eu estou muito bem acompanhada aqui com o Felipe. Felipe, por favor, se apresente aqui para a gente antes da gente iniciar as perguntas aqui para ti. Obrigado, Isa. É um prazer estar aqui mais uma vez, perto do ecossistema Cienge. É muito bacana. Me chamo Felipe Cassol. Sou CEO da Cassol Pré-Fabricados e presidente do Conselho Estratégico da Associação Brasileira da Construção Industrializada em Concreto. E é uma honra a gente poder estar aqui batendo um papo e falando um pouco mais da industrialização da construção, que mais do que nunca está na moda. Esse assunto que veio para ficar, um caminho sem volta. E a gente tem um desafio importante aí para conseguir aculturar os nossos construtores no Brasil para que a gente possa ir com mais força nessa direção. Perfeito, Felipe. Já vamos direto, então, para a primeira pergunta e direto ao ponto. Na tua visão, por que a indústria a industrialização, né, ela ainda não é uma realidade no Brasil? Por que tu vê que isso realmente... Ou tu enxerga que essa é uma realidade ou não é? Isso vem mudando? Enfim, conta pra gente um pouquinho. Da minha ótica, a industrialização ela começou sempre nos movimentos pós-guerra, né? Então, quando tem que reconstruir muito rápido, tem uma escassez de recursos, a solução de construção industrializada ela funciona muito bem, assim. Então, o primeiro grande passo, a construção industrializada de concreto, que é onde eu atuo, na indústria de pré-fabricados, isso aconteceu nos eventos pós-guerra, lá em 1960, da reconstrução da Europa, e isso desenvolveu a tecnologia de uma maneira geral. No Brasil, a gente sempre andou pelas beiradas, né? O Brasil tinha uma cultura, ou talvez até mesmo uma política de geração de emprego. Então, a construção industrializada vai na contramão disso, né? Exige ou demanda de menos mão de obra para se realizar. Então, ali a partir de 1970, 80, era uma iniciativa do governo federal incentivar a construção em loco, até para poder receber os colaboradores que vinham do Nordeste do país para os grandes centros para construir as grandes cidades, assim. Então, essa militância pró-industrialização sempre foi muito dura, até por uma questão tributária, né? A gente tem uma barreira importante que é o ICMS, né? Hoje, se você compra um elemento industrializado, isso incide sobre o ICMS, não tem uma isonomia tributária junto com a construção em loco. Então, a partir de 2020, quando a gente tem esse movimento de digitalização muito forte, né, que o primeiro emprego deixa de ser a construção civil e passa a ser Uber, passa a ser iFood, a gente acaba tendo uma escassez de mão de obra, que é o momento que nós estamos. Esse movimento está pressionando, né, também o governo para que a gente, junto com a reforma tributária, possa trazer essa isonomia para o sistema e também para que a gente possa continuar com o movimento econômico da construção civil. Então, de uma maneira geral, é uma conjunção de fatores, né? Tanto a isonomia tributária que está vindo agora com a reforma tributária, com essa falta de mão de obra, que até então era um incentivo ao emprego, à construção, e agora passa a ser uma necessidade conseguir atuar com soluções industrializadas que demandem de menos mão de obra. Esses dois movimentos, na conjuntura atual, fazem da construção industrializada uma moda, né? Quer dizer, todo mundo precisa embarcar disso e ninguém sabe direito como, né? Então, acho que esse que é o grande desafio que a gente tem aí de aculturamento social. Tu enxerga, então, esse momento como uma das grandes oportunidades de virada para a máquina? Absoluto. Eu acredito que quem conseguir iniciar essa jornada da industrialização, quem conseguir criar bases sólidas vai ter uma vantagem muito grande ali na frente. Porque, no fim, quem não industrializar vai ficar fora também. Legal. E em quais das etapas, assim, tu enxerga que a industrialização agrega mais valor? Assim, obviamente, né, talvez tenha um viés aqui, que é a etapa que vocês trabalham, mas além, né, dessa etapa, onde é que tu enxerga que entrega mais valor hoje? Assim?
A minha visão é a mão de obra, né? Ninguém mais quer entrar no canteiro, assim, não é atrativo, né? É um ambiente duro, sujo, é um ambiente ele é muito hostil para o primeiro emprego, né? Então, poxa, hoje todo mundo quer ser youtuber, tiktoker, todo mundo quer uma vida fácil, ganhar milhões lançando uma boa música, né? Os jovens de primeiro emprego, quando eles têm que competir, entrar na construção, eles olham e falam, poxa, isso não é para mim. Então, eu vejo que todos os sistemas que é necessário fazer força, e aí a estrutura, que é onde eu atuo, não sendo um viés da estrutura, mas eu acho que é um lugar onde faz muito sentido. Quer dizer, é um guindaste que está fazendo força, está lá empilhando, né, estruturas metálicas de concreto. Então, eu acho que ali é onde tem um grande diferencial e tu tira essa mão de obra, essa demanda de mão de obra do canteiro, e o canteiro passa a ser um lugar até mais seguro, né? A produção industrializada, por mais que tenha um grande risco no sentido de elevação de cargas, é um ambiente onde tem muito mais gente exposta a esse risco, né? Então, eu acredito que esse talvez seja o sistema vencedor, né? Consequentemente, tu ir agregando mais a esse movimento de montagem com gruas, com guindastes, e daqui a pouco conseguir levar banheiros prontos, paredes super beneficiadas, né? A gente vai até falar um pouquinho mais disso ali na palestra que tem às 13h20. Eu vou comentar um pouquinho sobre como beneficiar sistemas industrializados para que ele traga as soluções mais prontas. Pode ser uma estrutura com instalações, com acabamento. Então, por que não, né? Perfeito. Então, em todas as etapas, a gente consegue ter entrega de valor, e uma das principais que tu traz, de fato, é essa parte até inicial, né, quando a gente fala de estrutura, e que é realmente uma das etapas mais, até se chama assim, né, pesada da obra, né, estrutura, a parte pesada. Legal. E nesse mundo de inteligência artificial, com modelos preditivos, BIM 5D, enfim, muita coisa mudou, assim, né? Como é que tu vê que essas tecnologias, elas estão favoráveis e elas se conversam com esses métodos e modelos de industrialização, assim? Qual que é a conexão, a ligação entre esse mundo todo, assim? Tudo a ver. Quer ver, no fim do dia, todo mundo quer o TCO, né? Total Cost of Ownership. Tanto que é o custo final da brincadeira. E só é possível industrializar de verdade, trazendo valor para a tua obra, se tu fizer a obra virtualmente, assim, né? Quer dizer, todas as compatibilizações. Então, o 5D, e aí eu coloco o 4D na brincadeira também, né? Eu acho que é tempo e custo, e no fim do dia, o plano de ataque, ele é muito relevante, né? Qual o dispositivo eu vou utilizar para minha obra? Ele vai impactar no custo final de uma determinada disciplina, mas ele tem que ser pensado para a obra como um todo, né? Então, eu acho que tem uma sinergia absoluta. Eu acho que a inteligência artificial ela está muito engatinhando ainda. A gente não tem bases de dados estruturadas e comparativos de sistemas ainda. Então, acho que os snowflakes vindo aí, a gente vai conseguir enxergar de uma maneira diferente as oportunidades para industrializar, usando as plataformas, o BIM, sem dúvida. Quem não tem BIM, imediatamente passa o número 1, passo zero, não entrar nessa brincadeira. Uhum. Muito legal, muito bom, Filipe. E no início da tua fala, tu trouxe um pouco também sobre cultura, assim, né? Como sendo algo a se pensar, a se tratar, a se olhar mesmo, para que a gente passe a, de fato, introduzir esses métodos, né, para dentro do nosso mercado. Como é que tu vê essa cultura da industrialização, ou a cultura que a gente tem hoje mesmo dentro dos canteiros, e como é que tu enxerga que é possível mudar essa cultura? De que maneira que a gente vai conseguir fazer isso? Esse é o grande desafio, né? Porque, na X da verdade, questão. a gente muda a estrutura de mercado, né? O grande lance é o seguinte: pegar uma obra, um loco, querer industrializar ela, em termos de estrutura, ou pegar um sistema já concebido, finalizado, um projeto pronto de arquitetura, e agora vou industrializar, é um retrabalho do projeto que não cabe. Então, para poder fazer isso, a gente tem que iniciar o conceito, né? A nossa estratégia de construir tem que ser uma estratégia industrializável lá na viabilidade do terreno, lá no estudo de massa, lá na vocação daquele terreno, aquele empreendimento. E para a gente ter o grau de maturidade de desenvolvimento de produto que a gente tem na construção convencional hoje, a gente trazer isso para a construção industrializada, a gente vai ter que passar por um momento de imaturidade. Daí eu acho que esse que é o desafio. Ninguém quer abrir mão da sua maturidade de produto para recomeçar uma jornada que é a jornada do futuro.
Então tem um pouco do ovo e a galinha ali, né? Como é que a gente faz esse movimento? Eu acho que tem uma barreira importante nos projetistas, tanto os arquitetos quanto os estruturais, né? E as disciplinas complementares à estrutura também, porque no fim do dia, quem tem uma super chancela hoje de um talismã de mercado, o cara que já sabe, fez N obras convencionais com super qualidade, com super estudo, quando a gente fala em industrializar, ele tem que voltar para a imaturidade, ele tem que iniciar essa jornada de novo. E aí existe muita resistência, porque ninguém quer perder aquela posição que já conquistou, que já alcançou, assim. Então, eu acho que é um campo muito fértil para os novos, né? Eu acho que os mais antigos que forem inteligentes vão tentar se adaptar logo. O mundo é da adaptação, né? Então, quem é mais flexível vence essa corrida sempre. Então, acho que acredito que essas pessoas mais consolidadas, tanto de arquitetura como em projetos estruturais, eles precisam se rejuvenescer e os novos que estão vindo aí, se já vierem com uma cabeça de construção industrializada, eles vão ascender muito, muito rápido nesse futuro. Assim. Então, culturalmente, eu acho que está no nascedor o ato de construir, né? A estratégia de construir tem que nascer já com esse viés de industrialização. Perfeito, perfeito, Felipe. A tua fala até me remeteu a uma pergunta assim. Vocês têm hoje algum case de sucesso, algo de, nossa, isso aqui melhorou em tantos por cento a produtividade, ou, sei lá, a gente eliminou tantas pessoas da obra, ou tornou mais produtivo, enfim, algum case que tu acha que seria legal compartilhar aqui com o pessoal que está nos ouvindo? Eu acho que é sempre muito difícil assim pontualmente, porque, cara, a Cassol tem mais de 12 mil obras entregues Uau! ao longo dos seus 67 anos. Assim, eu faço parte da quarta geração da família, então a construção industrializada para a gente é uma coisa muito natural, assim, quer dizer, nossas obras são muito limpas, né? São muito fáceis de entender. Quando tu entra num canteiro com uma obra pré-fabricada e a Cassol se dispõe a fazer obras de maior vulto, né, de maior escala, multipavimentos, obras um pouco mais diferenciadas em termos de engenharia. Assim. A gente fez agora recentemente a entrega do Beyond the Club, que é uma piscina de onda no centro de São Paulo. É uma obra que, esse foi um caso bem interessante, assim, quando a construtora fechou a obra com o investidor, eu liguei pro dono da consultora e falei: Luiz, preciso botar um pilar nessa obra, cara, surf, me amarro em surf, minha esposa é surfista profissional, eu quero estar nesse negócio, eu vou colocar um pilar lá na obra, escolhe um canto que vai dar certo. Ele, pô, Felipe, mas não faz muito sentido, a obra tem muito movimento de fachada, ela é meio curva, ela não funciona muito para pré-fabricação, puxa, cara, dá teu jeito. Passou 3 meses e ele me ligou: Felipe, cara, vamos pegar o edifício garagem aqui do entorno, que é bem quadradinho, bem cara de pré-fabricado, vamos fazer em pré-fabricado, pronto, achamos o teu pilar. Eu, pô, legal, eu olhei, poxa, mas tá bem pequenininho esse negócio, né? Será que a gente não faz um assunto diferente? Ele, não, eu tô com uma pressão de prazo, não posso mudar projeto, tô com um problema de prazo na obra. E aí que a gente entrou. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a obra que é toda curva, vamos pegar o miolo dela, que tem grandes vãos, grandes cargas, vamos pré-fabricar esse negócio rápido. Nesse tempo, a gente pendura a estrutura em loco complementar. Então, ela não é uma estrutura pura industrializada, ela é uma estrutura mista, e isso trouxe um ganho de mais de 6 meses para a entrega final do empreendimento. Então, lógico, essa é uma ideia de transformação, né? Do molde em loco virou em pré-fabricado, mas mostra a versatilidade do ganho de prazo, essa corrida das piscinas de onda aí que eu estou querendo inaugurar a sua o quanto antes, né? Mas isso mostrou que a pré-fabricação, a industrialização ajuda, principalmente no quesito prazo, assim, e custos controlados, né? Eu acho que são dois assuntos bem relevantes. Perfeito. E acho que um ponto que tu trouxe também é que nada é impossível, né? Então, num primeiro momento parece, não, acho que nesse projeto não encaixa, porque ele é curvo. Será que não encaixa? Vocês conseguiram trazer uma solução que encaixava, sim, não só encaixava com o projeto, mas que poderia trazer, sim, benefícios de eficiência, até como tu trouxe, né? Com 6 meses aí de antecedência, até resolver um problema ali que o construtor estava tendo. Muito legal, muito bom. E aí, olhando um pouco para frente, assim, né? Acho que tu trouxe bastante essa visão histórica, né? E o momento que a gente está atual, assim, né? Acho que ficou muito claro que
a gente está no início de uma nova virada, assim, né? Hoje mesmo a gente estava falando sobre inteligência artificial, que a parte de digitalização do canteiro, digitalização de tudo já aconteceu, isso já foi. Agora o nosso novo momento é com a inteligência artificial. Como é que você enxerga esses próximos passos, esse novo momento da indústria, dos métodos industrializados? Assim, como é que tu enxerga daqui para frente? O que vai mudar? Acho que tem um universo de possibilidades, assim. O BIM, com as bibliotecas do BIM sendo muito sólidas, como a gente tem hoje, o próximo passo é o design generativo. A hora que a gente consegue colocar as normas de desempenho dentro de modelos que possam nos ajudar a trazer soluções de acordo com determinadas bibliotecas, que a gente consiga antecipar estudos, e lá no estudo de massa a gente conseguir ter um design generativo que transforme num projeto executivo, principalmente para a parte estrutural, assim, eu acho que a gente vai ter um salto gigantesco, assim, quase, eu vou falar que os engenheiros vão querer me matar, né? Mas a gente vai comoditizar a engenharia, né? A FIB, que é a Federação Internacional do Concreto, do Beton, que é o maior órgão gestor do concreto no mundo, está desenvolvendo hoje estudos de como pegar todas as suas publicações, são artigos técnicos super relevantes do mundo inteiro, tem mais de 500 publicações da FIB, como que a gente traz isso um rol de inteligência artificial, para que a gente possa calcular dentro da regra e da construção dessa história do cálculo, né? Então, se isso de fato parar de pé, e vai, né? É uma questão de quando, né? Quando isso acontecer, a gente vai poder ter ATPs de projetos, né? Análises técnicas de projetos, a gente vai poder ter isso com muita facilidade. Então, vai entrar num rol de possibilidades que a gente sequer imagina hoje, que a nossa criatividade do engenheiro hoje não alcança, assim. Então, eu acho que tem muita coisa legal para mim em termos de estrutura, assim, em termos de conceptual design, né? Tem muita coisa bacana para acontecer ainda. Eu vejo que a gente está só engatinhando, assim, daí vai faltar fábrica de pré-fabricado de outras soluções industrializadas. Tomara, porque isso significa ganhar mais tempo estratégico, assim, né? Então não é uma substituição, vou perder meus empregos, assim, a gente fala muito sobre isso em relação à inteligência artificial, e na verdade não, tu vai potencializar todo o uso, né, dos métodos construtivos. Industrializados, no caso. Muito bom, Felipe. E para o pessoal que está nos ouvindo, assim, qual mensagem que tu passa? Pô, eu quero começar. Beleza, me convenceu, fez sentido, realmente vejo que é um novo momento. Por onde começar? Em qual etapa do processo inicio? Enfim, uma mensagem aí final para quem está nos ouvindo. Legal. Cara, eu acho que assim, a gente precisa começar pequeno, baby steps. A gente precisa começar e depois extrapolar, né? Eu acho que tem que escolher um componente. Cara, eu vou industrializar a sacada desse prédio. Vou pendurar a sacada, vou fazer ela padrão, vou industrializar a sacada. Ou o núcleo rígido, ou a escada, ou esse prédio aqui eu vou colocar, sei lá, as lajes vão ser pré-fabricadas. Eu vou utilizar algo nesse sentido, ou os kits. São 5 grandes assuntos que esses estão caindo de valor, né? Os sistemas industrializados mais utilizados. Número 1, primeiro lugar, kit elétrico. Número 2, estruturas de concreto. Número 3, drywall. Número 4, estruturas metálicas. Número 5, kits hidráulicos. Então, esses 5 caras que já estão caindo de maduro, que já tem fornecedor, que já tem um grau de maturidade legal, escolhe no teu projeto um desses caminhos e industrializa um pedaço. Faz talvez as prumadas hidráulicas, cara, industrializa ela, traz os kitzinhos prontos lá e nessa obra tenta isso. Na próxima tu tenta, sei lá, o kit elétrico, na próxima tu vai para a estrutura e vai ganhando musculatura, assim. Eu acho que querer industrializar tudo de uma vez, ninguém vai conseguir, porque é muito complexo, quer dizer, é muita interface, né? E aí a gente acaba se assustando e fala, não, vou fazer o que eu consigo fazer, é onde eu me garanto, assim. Então, eu diria isso, como dica, começa pequeno, escolhe uma disciplina, escolhe um tema, em um prédio, em uma casa, uma edificação e avança, assim. Então, eu acho que é bem. Perfeito. Fica confiante em algo, deu certo, agora vou agregando sempre um pouquinho mais, ao invés de tentar ser disruptivo tudo de uma vez e acabar falhando, né? Perfeito, Felipe. Muito obrigada. Terminamos aqui, então, esse podcast da construção, falando sobre métodos industrializados com o Felipe Cassol. Obrigada, pessoal, que nos ouviram até aqui. Até o próximo podcast.
Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!